Olá e bem-vindas e bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Quando a gente pensa na Câmara dos Deputados, a imagem que vem à mente é quase sempre a mesma, né? O plenário. Com certeza. Aqueles discursos acalorados, o painel eletrônico acendendo, as bancadas. Exato. Mas essa é só a vitrine. O que realmente nos interessa hoje é o que acontece por trás do balcão, sabe? Na sala de máquinas. Perfeito. O plenário é o palco, mas a peça é escrita, ensaiada e muitas vezes decidida em salas que a maioria das pessoas nem sabe que existem. E é para essa engrenagem interna que vamos olhar hoje. Nossa fonte é o Manual de Instruções da Câmara, o Regimento Interno, a Resolução número 17 de 1989. Um texto denso, mas que, olha, esconde os segredos do poder. E a nossa missão aqui é mergulhar fundo nos artigos 19 a 24. A gente quer entender não só o que esses órgãos fazem, mas como eles definem o jogo político. Vamos decifrar a burocracia da secretaria, a estratégia do colégio de líderes, o escudo da procuradoria. E, principalmente, o poder quase absoluto das comissões. Vamos ligar essa sala de máquinas e ver como ela funciona. Preparados, porque é uma viagem para entender onde a legislação realmente nasce, vive e muitas vezes morre, bem antes de chegar aos holofotes. Ok, vamos desconstruir isso. Para começar, uma estrutura com mais de 500 deputados, milhares de funcionários, precisa de uma gestão. Claro, A gente sempre ouve falar do presidente da Câmara, mas ele não pode cuidar de tudo sozinho. O regimento aponta para a Secretaria da Mesa como o verdadeiro centro administrativo. pense na secretaria como o sistema operacional da Câmara. O artigo 19 a descreve. São 4 secretários titulares e 4 suplentes. E o que é interessante aqui não é só a existência deles, mas a lógica por trás. É uma estrutura desenhada para garantir que, sabe, independentemente da turbulência política, a máquina continue funcionando. Com uma linha de sucessão clara. Exato. Rígida, inclusive. E o papel do primeiro secretário, lendo o regimento, me pareceu muito mais poderoso do que um cargo administrativo sugere. Ah, sim. Muito mais. O texto fala em superintender os serviços administrativos. Numa parte, diz que ele pode decidir recursos contra atos do diretor-geral. Espera aí. Sim. Isso significa que ele é tipo o CEO da Câmara. Ele tem poder para passar por cima do principal executivo administrativo da casa. Exatamente, essa é a leitura. Ele é a autoridade máxima da máquina burocrática. Essa estrutura de poder serve para blindar a administração da política do dia a dia. Entendi. Enquanto o presidente da Câmara está focado na pauta, nas negociações, na articulação, o primeiro secretário está garantindo que os salários sejam pagos, que os contratos sejam cumpridos. Que a estrutura funcione. Isso. É a divisão entre o poder político e o poder gerencial. Entendi. A secretaria mantém as luzes acesas. Agora, se ela é o sistema operacional, vamos subir para a sala de comando onde a estratégia é definida? Ah, aqui a coisa fica boa. É aqui que fica realmente interessante. O colégio de líderes. O colégio de líderes. Se a Câmara fosse um tabuleiro de xadrez, essa seria a sala onde os grandes mestres se reúnem antes da partida para combinar os movimentos. E quem está lá? O artigo 20 diz: líderes da maioria, da minoria, dos partidos, dos blocos e o líder do governo. É a nata do poder de articulação. E um detalhe no texto me saltou aos olhos. O parágrafo 1º do artigo 20 diz que o líder do governo tem direito à voz, mas não a voto. Esse é um ponto-chave. Qual é a lógica por trás disso? Parece uma distinção sutil, mas imagino que tem um peso político enorme. É uma forma de dizer, você pode tentar nos convencer, mas a decisão final é nossa. É exatamente isso. É uma manifestação pura da separação de poderes dentro da própria Casa Legislativa. O líder do governo é o embaixador do Palácio do Planalto ali dentro. Certo. Ele está lá para negociar, para apresentar a perspectiva do executivo, para pedir urgência, defender um projeto. Mas não para votar. Não para votar. Na hora de decidir a pauta, de definir o que vai ou não vai à votação, a decisão é exclusiva dos representantes do Legislativo. É uma barreira regimental. Para evitar que o executivo dite o ritmo. Perfeito. Isso faz muito sentido. Mas e quando eles não chegam a um consenso? Como a decisão é tomada? O texto fala em votação ponderada, o que soa bem complicado. É aqui que a matemática brutal da política entra em cena.
Não é uma cabeça, um voto. Ah, O voto de cada líder tem o peso do tamanho da sua bancada. na prática, como é isso? Na prática é o seguinte: o sim do líder de um partido com 100 deputados não é apenas um argumento. São 100 votos na mesa de negociação. Entendi. O não de um líder de um partido com 10 deputados tem um impacto 10 vezes menor. Uau! Então o debate no colégio de líderes não é sobre a força do argumento, mas sobre a força da bancada? É a tradução direta do resultado da eleição na negociação do dia a dia. É a real política pura. Precisamente. É por isso que os partidos pequenos são quase obrigados a formar blocos parlamentares. Sozinhos, seu poder de voto no colégio de líderes é... Insignificante. exato. Juntos, eles conseguem ter uma voz que, no mínimo, será ouvida. Muitas vezes, a aprovação ou a derrota de um projeto é selada nessa sala, horas ou dias antes de o plenário sequer saber que ele será votado. Fascinante. A instituição também tem um mecanismo de autodefesa, né? Uma espécie de time jurídico e de gerenciamento de crises. O artigo 21 fala da Procuradoria Parlamentar. Sim, a Procuradoria. A função dela é defender a honra e a imagem da Câmara e de seus membros quando atacados por causa do exercício do mandato. É quase como um escudo. É como se a instituição dissesse: você pode criticar nossas decisões, mas não pode atacar a legitimidade do mandato ou a honra do parlamentar sem uma resposta. E o regimento diz que essa resposta pode ser forte. Fala em exigir ampla publicidade reparadora e até acionar o Ministério Público. Isso já foi usado de forma controversa. Com certeza. Fico pensando se não há uma linha tênue entre defender a instituição e tentar blindá-la de críticas legítimas da imprensa ou da sociedade. Essa linha é o centro do debate sobre a Procuradoria. Ela é um instrumento poderoso. O desafio é sempre a sua aplicação. Entendi. Em teoria, ela serve para coibir abusos e fake news que minam a democracia. Na prática, o risco de ser usada para intimidar críticas mais duras é real e permanente. E a interpretação é a chave de tudo. A interpretação do que é uma crítica e do que é um ataque à honra é onde reside toda a atenção. Não há uma resposta fácil para isso. Certo. Já vimos a administração, a sala de estratégia e a equipe de defesa. Agora vamos para o coração da fábrica, as oficinas onde as leis são de fato construídas. Analisadas e fiscalizadas. Vamos falar das comissões. Se o colégio de líderes define o que e o quando, as comissões definem o como. E como elas se dividem? O artigo 22 as divide em permanentes, que são temáticas e fixas, tipo saúde, educação, constituição e justiça, e as temporárias, como as CPIs. Que tem uma missão específica e depois acabam. Isso. E o artigo 23 diz que a composição delas deve seguir a representação proporcional dos partidos. No papel, parece o ideal democrático, né? Parece perfeito. O mesmo equilíbrio de forças do plenário é replicado em menor escala. Mas, na prática, isso não arrisca transformar uma comissão técnica num caos político, com tantos interesses diferentes? É uma faca de dois gumes, sem dúvida. Não pode levar à paralisia. Pode. Por um lado, garante a pluralidade e evita que a maioria simplesmente imponha a sua vontade sem debate. Por outro, sim, pode tornar o processo mais lento e conflituoso. Imagino. Claro. Mas o sistema é desenhado para forçar a negociação exatamente nesses pontos de atrito. A paralisia é um risco, mas a alternativa... que seria uma legislação aprovada sem debate. Exato. A toque de caixa, sem o crivo de múltiplas perspectivas, seria considerada pior. Mas é no artigo 24, a lista de poderes das comissões, que eu encontrei algo que sinceramente mudou minha percepção sobre o Congresso. Ah, o artigo 24. A caixa de ferramentas. Eu sempre imaginei, como a maioria das pessoas, que toda a lei passava por aquela votação icônica no painel. Mas o regimento diz que não. É a tal da deliberação conclusiva. O que é isso exatamente? Esse é um dos segredos mais bem guardados e mais eficientes do processo legislativo. Deliberação conclusiva significa que as comissões podem aprovar um projeto de lei de forma terminativa. Espera aí.
Determinativa como? Ele é debatido, votado e, se aprovado, vai direto para o Senado ou para a sanção presidencial, sem nunca passar pelo voto dos 513 deputados no plenário. Isso é chocante. Quer dizer que uma lei pode ser criada por um grupo de, sei lá, 30 ou 40 deputados numa sala fechada? Isso parece contraintuitivo. Parece, mas funciona como um fast track legislativo. Imagine um projeto de lei que atualiza normas técnicas para a fabricação de um componente eletrônico. Um assunto super específico. Exato, que só engenheiros e especialistas entendem. Não faz sentido ocupar o tempo e a energia de todo o plenário com isso. O projeto é analisado na comissão certa e, se houver consenso, é aprovado ali mesmo. É um mecanismo de eficiência. Ok, como um filtro de relevância. Mas quais são as travas de segurança? O que impede que um projeto polêmico sobre, digamos, direito penal seja aprovado discretamente por esse fast track? O próprio regimento cria as travas. O mesmo artigo que dá esse poder lista as exceções. Projetos de lei complementar, de código, de iniciativa popular em regime de urgência. Nada disso pode ser conclusivo. Nada disso. E a trava mais importante de todas: se um projeto recebe pareceres divergentes entre as comissões por onde passa, ele perde o poder conclusivo. E aí ele é obrigado a subir para o plenário. Exatamente. O plenário funciona como a Suprema Corte de Apelação quando os especialistas das comissões não chegam a acordo. Além desse poder de legislar, o artigo 24 também descreve o papel de investigador das comissões. E alguns desses poderes são muito fortes. Esse é o outro lado da moeda: o poder de fiscalização e controle. Elas podem convocar ministros de Estado, realizar audiências públicas, receber denúncias da sociedade civil. São os olhos e ouvidos do legislativo sobre o executivo. Perfeitamente. E tem um inciso ali, o 12, que me fez parar e ler de novo. Diz que as comissões podem propor a sustação dos atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar. Ah, sim. O freio de emergência. Deixe-me ver se eu entendi isso direito. Isso significa que uma comissão pode, na prática, apertar um botão de cancelar num decreto assinado pelo presidente da República? Exatamente isso. É um dos freios mais potentes do nosso sistema de freios e contrapesos. Se o presidente edita um decreto que, na visão do Congresso, vai além do que a lei permite... E começa a legislar por conta própria. Isso. Uma comissão pode iniciar um processo para anular esse decreto. Não é um processo simples, exige aprovação final do plenário, mas o poder de iniciar essa reação está na mão das comissões. É o legislativo dizendo ao executivo, até aqui, daqui você não passa. Exato. Uau! É realmente uma sala de máquinas incrivelmente complexa. Vamos recapitular a jornada. Saímos da engrenagem administrativa da secretaria, Isso. que garante o funcionamento básico. Subimos para a sala de comando do Colégio de Líderes, onde a estratégia política é traçada com base no peso de cada bancada. Isso. E descemos para as oficinas das comissões, onde as leis são construídas em detalhe e onde o governo é fiscalizado de perto com ferramentas muito poderosas. A ideia central que emerge dessa análise é que o drama televisionado do plenário é apenas o ato final. A maior parte do trabalho, a negociação, a análise técnica, a construção de consensos e a fiscalização minuciosa acontece nesses espaços menores, mais especializados e longe das câmeras. Entender o poder das comissões é entender o fluxo real do poder em Brasília. E para fechar, o texto nos deixa com uma provocação. O artigo 24, inciso 6, diz que as comissões podem receber petições, reclamações ou representações de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades. Isso soa como um canal direto incrivelmente democrático. Na teoria, é um dispositivo fantástico de cidadania. Mas ele nos deixa com uma pergunta muito prática. Qual? Imagine uma pessoa comum, sem filiação partidária, sem um lobby por trás, que tem uma queixa muito bem documentada contra um órgão do governo. Certo. O regimento diz que ela tem uma porta aberta para ser ouvida por uma comissão. Mas onde fica essa porta? Qual é o e-mail? Qual o formulário? E depois que é enviada? Exato. Essa petição entra numa fila real de análise ou cai num limbo burocrático. O regimento garante o direito,
mas o caminho para exercê-lo é quase sempre invisível. E talvez aí esteja a maior distância entre a regra escrita no papel e a política como ela é na realidade. Fica a reflexão.